Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exceed. Seja bem-vindo a mais um programa do Na Linha de Frente, que a gente faz com investidores e grandes empreendedores de startups do país. A galera está de fato na ponta, tomando as decisões mais importantes de crescer uma empresa. E hoje a gente conversou com o Daniel Scandian. Ele é um dos fundadores e CEO do Madeira Madeira, o maior marketplace de produtos de casa do Brasil. Já recebeu todos os tipos de investimento. O Daniel, ele é um cara super inspirador. Ele fala bastante sobre os valores que ele trouxe por ter sido um atleta de Fórmula 3, de morar na Inglaterra, de crescer o mercado, de falir e o que ele aprendeu com isso. Um papo super inspirador para todos os empreendedores do Brasil. Ele fala basicamente também sobre como o CEO deve focar, no seu dia a dia, o seu tempo, as principais funções de um CEO. Bem, isso e muito mais. Aproveite esse episódio. Daniel, super prazer em ter você aqui fazendo parte do nosso programa do Na Linha de Frente. Você que é um empreendedor aí de longa data, um dos exemplos aí no Brasil. Vai ter orgulho aí poder contar com a tua participação aí no programa Na Linha de Frente. Estou aqui também com o Eduardo Castro, o nosso diretor de operações da Exceed. Prazer, Daniel. Tudo bom? Prazer. Seja bem-vindo, cara. Obrigado aí pelo seu tempo. Prazer, Eduardo. Prazer, Rafael. Esse é um programa que a gente da Exceed criou muito para tentar mostrar o caminho aí para empreendedores que estão passando por fase difícil. A Exceed é uma plataforma de equity crowdfunding, então a gente abre rodadas de empresas que estão captando até 5 milhões de reais. Então a gente está aí nessa missão junto a tantos outros de fortalecer o ecossistema de startup, de fazer pequenos aí se tornarem gigantes. E o Na Linha de Frente é um programa que a gente acabou criando para justamente dar um pouco de aprendizado sobre empreendedores que já passaram por vários desafios de crescer uma empresa, compartilhar um pouco dessa experiência aí com o pessoal. E a gente sempre também passa sobre o cerne da busca do investimento, que é um dos pontos principais aqui da empresa. A gente sempre tenta falar um pouquinho mais sobre isso. Quando é que vocês começaram? 2016, oficialmente, com rodada lançada. De lá para cá, a gente já fez 31 rodadas já. Vocês podiam ter começado antes lá, tipo 2009. Porque deve ter Pois é, cara. Pois é. A gente fala bastante sobre isso, assim. Todos os empreendedores que acabam conhecendo o nosso modelo falam, pô, deveria ter conhecido antes. Na realidade, não tinha muito VC, né? O normal era private, né? Aqueles private, todo quadradão. Family Office gigantão, né? Family Office, controle, tira o CFO, coloca o meu. Isso aí, cara. É bem por aí. Foi acho que é uma das primeira geração mesmo, assim, de fundos com cabeça, né, de VC, de Silicon Valley, né, de hands-off, enfim, longo prazo, né? Então, mas é só uma brincadeira aí. Tomara que consigam ajudar muito outros empreendedores que estão por vir, né? E tem falado que hoje está mais fácil, mas tem mais recursos. Fazer uma rápida introdução aí sobre você, sobre Madeira Madeira. Daniel Scandian, ele foi um dos cofundadores do Madeira Madeira, que foi em 2009, né, Daniel? O maior marketplace hoje em dia de produtos de casa do Brasil, com mais de 1 milhão de produtos ofertados, faturamento quase de 1 bi aí, batendo na porta. Surgiu muito da necessidade, parece aqueles casos de filme, né? Da necessidade, a criatividade parece que aflora. A empresa muito surgiu por conta da falência da empresa, do pai de vocês. E hoje vocês já receberam aí mais de 140 milhões de dólares em investimento, sendo no ano passado 110 milhões de dólares liberado aí pelo fundo do SoftBank. A empresa nasceu lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Daniel tem uma história muito legal também. Estava na Fórmula 3 lá na Inglaterra, resolveu voltar aí para assumir essa construção do pai, se uniu os irmãos e acabou criando Madeira Madeira. Bem, Daniel, conta um pouquinho aí pra gente sobre você, sobre o início da Madeira Madeira. Bom, é uma honra aí poder contar um pouquinho da nossa história. Eu acho que se a gente puder inspirar, né, um pouquinho, que seja algumas pessoas, né, a empreender, a fazer a coisa certa, né, e a não desistir ao longo do caminho, já é super válido, né? Bom, na realidade, eu acho que você comentou, né, algumas coisas importantes da minha vida, né, uma trajetória diferente do tradicional, né? Eu vim do esporte, né? Eu fiz automobilismo durante 10 anos, ou seja, dos 13 anos de idade até os 23. Isso me deu bastante disciplina, né? Bastante competitividade. Eu sempre fui competitivo, né? Até bola de gude eu era competitivo, então eu não gostava de perder nada e meu pai acabou, né, me canalizando ali no esporte para poder gastar toda essa energia.
acontecia. Então, logicamente, meu sonho era ir para a Fórmula 1, né? Cheguei muito próximo, mas é um esporte muito caro, né? E muitas vezes você não consegue patrocínio, você não consegue evoluir. Mas tirei muitos aprendizados dessa carreira. E uma das coisas que mais tem a ver com o mundo corporativo e talvez de empreendedores, e que o esporte me ajudou a trazer, foi saber perder e saber ganhar. O esporte é muito, o tempo inteiro você perde, você ganha, às vezes você mais perde do que ganha, aí você tem que se levantar, você tem poucas horas, 6 horas, 8 horas para se recuperar, não pode ficar se lamentando se eu tive uma classificação ruim e agora eu vou para a corrida no dia seguinte. Então não tinha tempo para lamentações. Então a gente foi treinado, né, desde criança, né, com 13 anos, a recuperar muito rápido. Então, é o que me ajuda bastante, assim, nos dias de hoje, né, com relação a todos os desafios que eu passei ao longo da minha carreira. Logo depois, eu fui empreender junto com a família, né, do meu pai, do meu tio. A gente tinha uma empresa, né, de mais de 30 anos de tradição, super sólida, e eu fui para ampliar essa capacidade, né, da empresa. E nós enfrentamos uma crise americana, que acontece de 50 a 50 anos, né? Foi o subprime americano, e a gente estava no meio de investimento, e tinha investidor que ia entrar, investidor acabou saindo, muita gente nos Estados Unidos acabaram não pagando as invoices porque todo mundo travou, seguradora não pagou. Assim, foi um perfect storm. O mercado desapareceu 98% de um mês para o outro. Foi um negócio realmente muito, muito complicado. Teve algumas lições também que eu peguei dessa crise, e uma dessas lições foi, às vezes, não acreditar que essa crise está acontecendo, ou demorar tempo demais para reagir, né? Não vai dar, vai recuperar, não é tão grande assim, né? E uma das coisas que eu aprendi nessa crise foi agir rápido, entender as coisas que você controla, né? Ou seja, que você consegue ter ação sobre elas. E o que você não controla, cara, esquece, porque senão você vai... Estamos passando por uma crise tremenda. Você acha que você conseguiu levar isso para o DNA do Madeira Madeira? Hoje, tua equipe tem esse senso de urgência? Poxa, eu passei por projetos de reestruturação, aprendi duro assim, que nem você na pele, o que é ter que agir antes. Até as pessoas, quando você age, acham que você está sendo duro demais, mas na verdade é isso. Às vezes o caixa, as coisas você tem que agir antes para poder ter massa de manobra. Depois disso, as oportunidades de você fazer redução, de se blindar, elas acabam e você vai meio que pela corrente, né? Você acha que hoje, a equipe do Madeira Madeira, você conseguiu levar esse aprendizado para eles? Como que a empresa tem também essa cultura de adaptabilidade, de poder agir rápido? Tem um economista americano, eu esqueci o nome dele aqui agora, mas ele fala que você realmente aprende de verdade, fica impregnado em você quando você tem estresse com reflexão. Ou seja, esses momentos da sua vida que você passa por estresse, entender o que você tem que fazer, como é que você vai virar o jogo, né? São realmente momentos que ficam marcados no seu DNA. Tive alguns momentos desses no esporte, tive alguns momentos desses com a empresa, né, familiar, e logicamente eu trouxe, né, esse DNA para a empresa. Agora, uma das coisas, e logicamente trouxe também pessoas que também possuem esse mesmo DNA, que passaram por situações similares, né, ou até mesmo tem isso por natureza, né? Então, uma das coisas que também veio do esporte e também eu acho natural do nosso time é a gente é um time muito inconformado com as coisas. A gente nunca está satisfeito. A gente às vezes até briga porque a gente às vezes comemora pouco, sabe? Poxa, ganha o campeonato e comemora ali 6 horas, outro dia tá todo mundo já começa do zero de novo. Varejo também é muito isso, né? Acabou o mês, zero tudo de novo, 0-0. Não tem muito como ficar acumulando pontos, né, do mês pro outro. E o que a gente fala aqui, que a gente imprime, é o crisis mode on o tempo inteiro. A gente está com um crisis mode on, independente da situação, se a situação ela tá boa, se a situação tá ruim, a gente nunca pode afrouxar a corda e achar que o campeonato tá ganho, né? E muitas vezes o mais difícil é se manter no topo do que chegar até o topo, porque lá quando as pessoas começam a achar que o jogo tá ganho e não precisa fazer mais aquele esforço, então tem realmente, para mim a palavra, cara, que resume a Madeira Madeira, digamos, dos seus valores, chama-se consistência. Consistência é uma coisa que a gente tem bastante com relação ao nosso discurso, com relação às nossas atitudes, com relação ao trabalho duro todo dia. Não é um trabalho duro de 6 meses, é um trabalho duro de 11 anos. E se precisar, mais 15 anos, entendeu? Então não é, vou dar um gás aqui e daqui a pouco tem que ser, entra ano, sai ano, você nem imprime essa consistência, independente do cenário, né? Se o cenário está positivo ou negativo. Você não vai correr só quando o cenário está negativo, né? Que você tem que se reinventar. Pelo contrário, aproveitar
oportunidades, então o cenário está positivo também. Esses dias eu estava lendo um livro do Jim Collins, Great by Choice, ele estava explicando a sorte. Então, todo mundo, todo indivíduo e toda empresa tem sorte e azar. Então, às vezes, você pode girar uma moedinha e cair 50 vezes no lado do azar, ou pode cair 50 vezes no lado da sorte, ou vice-versa. Mas se você jogar 100 vezes, 200 vezes, sempre vai ser 50% a 50%. Você tem muito um padrão equilibrado. Agora, o que você faz quando você tem azar, né? Ou o que você faz quando você tem sorte, essa é a diferença. Então, o que você aproveita quando o vento está a favor e o que você faz para sobreviver a uma crise ou um momento muito ruim, né? Então, ele fala, muitas empresas criaram reservas de caixa, fizeram um planejamento muito mais robusto, não se aventuraram em deixar a empresa numa situação que sempre fica na berlinda, entendeu? Então, existe um planejamento que tem que dar para ser feito, mesmo em situações caóticas. Você tem que prever o pior cenário possível. Então, muitas vezes eu pergunto, pô, mas às vezes não precisa de dinheiro e tal. Mas, cara, você nunca sabe o dia de amanhã. Às vezes tem um projeto novo, às vezes tem uma situação complicada. Graças a Deus, a situação nossa agora na crise acabou aumentando o volume de venda, porque as pessoas estão em casa. Mas tem gente de, por exemplo, turismo, restaurante, né, tiveram impactos significativos. Você não ter uma reserva ou algum plano durante essa crise, e o que a gente tem feito agora, a gente está aproveitando um vento a favor, né, mas a gente tinha se preparado para isso, né, a gente tinha montado, estava sempre pensando em como melhorar. A gente também usa muito a literatura do Simon Sinek, que é o Infinite Game, como a gente está melhor do que a gente mesmo. Inclusive, eu não gosto desse negócio de a gente falar contra orçamento, eu estou melhor contra orçamento. Eu falei, cara, que contra orçamento? Não existe orçamento se você pode estar melhor, né? Você tem que estar melhor que você mesmo. A gente tem que raise the bar, raise the bar, raise the bar, né? Então, cara, é um negócio assim, é uma paranoia, assim, né? De aumentar a barra, de superar os desafios. Outra coisa no esporte bacana, o esporte também me mostrou que a gente não sabe qual que é o nosso limite. A gente acha que a gente sabe. Até quando a gente enfrenta um desafio e você supera aquele limite que você tinha anteriormente, aquele preconceito daquele seu limite, e quando você ultrapassa, você ganha confiança para poder querer alcançar outros limites. E é assim que as coisas evoluem, é assim que a gente precisa fazer com que todos os nossos colaboradores, todos os executivos, todas as pessoas se sintam. Falo, cara, a gente tem uma frase aqui que é o don't limit yourself. Depois ele tem uma história atrás dessa frase, mas uma das coisas que eu realmente quero que as pessoas entrem e saiam da Madeira ou fiquem na Madeira é que, cara, você vai sair com potencial ou com uma confiança muito maior do que você entrou. No mínimo, porque a gente vai te puxar até o limite que você achava que tinha. Então, quantas pessoas saem da empresa, cara, eu fiz, sei lá, 5 anos em um ano na Madeira. Então, isso é muito gratificante, pessoas se descobrirem, né? Falam, cara, mas puta, dá para fazer muito mais, dá para fazer, né, uma empresa. Nós fizemos uma empresa do zero e estamos crescendo 80%, 90% ao ano durante 10 anos seguidos, esse mesmo mindset, justamente porque a gente foi ganhando confiança ao longo do tempo, tendo essa consistência para poder trazer mais pessoas que também fizessem parte dessa aventura toda, né? Então, Daniel, você falou muita coisa interessante aí. Quando eu trabalhei no Hotel Urbano, por exemplo, a gente conversava com o João Ricardo sobre essa questão de atleta, né? A gente via com muito bons olhos. Eu confesso que quando chega um currículo, eu sei que a pessoa é atleta, a perspectiva já muda, porque a gente sabe que todo atleta, principalmente do seu nível, por exemplo, o cara teve que desenvolver muitos valores para chegar lá, e como esses valores são facilmente aplicados e vistos na vida do cotidiano, né? Da garra, da disciplina, como você falou, de saber perder, enfim, de estar ali todo dia. E isso é o que você falou, diferentemente do esporte, no caso, por exemplo, da corrida, com a vida normal, é a diferença do jogo finito do jogo infinito, né? Na corrida você tá lá para vencer aquela corrida, no business você tá lá para sobreviver, digamos assim, né? A longa jornada. E isso tudo eu acho que tem muito a ver com um fator cultural. Acho que isso você deve trazendo desde a sua vida, desde pequeno, depois passando por falência da empresa do pai, que foi, na real, o estopim para criar a Madeira, né? E depois você falasse um pouquinho sobre isso, os aprendizados que você teve dessa falência e criar um business a partir disso. Mas isso tem muito reflexo em cultura. Você acha que isso moldou a cultura da empresa como um todo? Vocês contratam de acordo com isso? Eu vi que no começo da empresa, e aí você até confirma agora isso, sobre um ritmo ser bem acelerado de jornada de trabalho, madrugada dentro, programador brincando aí quem trabalhava mais. Isso me reflete também um pouco ao que o Peter Thiel fala no livro dele, de 0 a 1, sobre a questão da máfia PayPal, né? Sobre como ele acha que toda startup tem que nascer como se fosse uma seita, basicamente. A galera extremamente
extremamente obcecada por um propósito em comum. E aí eu queria saber de você quais são os prós e contras disso. Uma das coisas que eu aprendi na empresa, e que para mim eu acho que é o principal diferencial da Madeira Madeira, é a nossa cultura e os nossos valores. E a consistência, ela veio justamente porque a gente conseguiu ter consistência e achar de forma muito clara o que a gente quer, o que a gente não quer dentro da Madeira. E uma das coisas que a gente aprendeu é que cultura é igual músculo, é igual fazer um exercício todo dia. Então você já ficou, né, 2 semanas sem ir na academia, quando você volta, como é que o braço ou a perna fica dolorido? Pra gente, cultura é exatamente isso. Então é como se fosse realmente músculo. Então a gente precisa estar malhando todo dia durante 5, 10, 15, 20 anos. No momento que você para de malhar, um corpo, quando você para de fazer academia, sabe, 4 meses depois você praticamente volta a estaca zero. A mesma coisa, repetição, sabe? Agora, é uma coisa muito bonita, assim, cara, quando você vê realmente as pessoas, igual você falou, criou um vínculo tão grande entre as pessoas que todo mundo, você não precisa nem falar, você não precisa pedir, cara. Hoje em dia a gente pede que as pessoas trabalharem menos. A gente estava fazendo um all hands semana passada com a liderança, falou, cara, vocês precisam, pelo menos na hora do almoço, precisam deixar a hora do almoço para as pessoas comerem, as pessoas precisam comer. Tanto que a cultura realmente está enraizada, você não precisa ficar vigiando, às vezes você precisa dar orientação de como não ultrapassar. Tudo bem, no início, alguns momentos, algumas semanas, você pode, né, dar um gás, trabalhar 18, 20 horas por dia, mas não dá para você ficar fazendo isso o ano inteiro. O que a gente chama de Team First Attitude, que é o time em primeiro lugar, é uma das coisas que a gente não negocia. A gente não tem, e se tiver, é uma das coisas que a gente não negocia, do indivíduo ser maior do que o time. Então, essa é uma coisa que as pessoas têm com muito prazer na Madeira. Madeira falou, cara, aqui é uma empresa que não tem politicagem, é uma empresa que você conversa com as pessoas estão prontas para te ajudar. A gente faz uns comitês por áreas, né, de financeiro, de marketing, a gente traz alguns advisors, grandes executivos para esses comitês para poder ajudar a gente no dia a dia. E de vez em quando acontece de, nesse comitê, participar um estagiário da área, um analista e etc e tal. E esse cara, ele viu um estagiário da empresa batendo boca comigo, né, que era o CEO. E assim, normal, na maior naturalidade, eu defendendo, e ele falando. Eu falei, cara, que isso? Eu nunca vi um estagiário peitar o CEO e argumentar e falou que tá errado, que não sei o quê. Cara, que liberdade bacana, né? Logicamente, às vezes tem que ter paciência, né? Muitas vezes o cara não tem a experiência que você já tem, etc e tal, mas você vê como a gente dá liberdade para as pessoas realmente compartilharem com a gente, né? E eu sempre brinco que conquistar o que a gente está conquistando e o que a gente vai conquistar no futuro, sozinho, é uma coisa muito chata. Eu sempre brinco, faço analogia de que é a mesma coisa você ir para uma balada comemorar sozinho. Você pode estar numa balada mais legal do mundo, lá em Ibiza, mas se você está sozinho, não adianta. Agora, você pode ir num boteco do seu Zé na esquina, se você tiver com seus amigos, e aqueles amigos bons de papo, que tem os mesmos, né, a mesma conversa que você tem, é muito melhor. Então, o que eu prezo é, cara, como que a gente pode, todo mundo, se sentir parte dessa grande conquista? Não só o Daniel, o Robson, o Marcelo, mas todo mundo. Uma dúvida que surgiu aqui enquanto você fala muito de cultura, eu, pelo menos, sou um cara que acredita muito nisso. Antes de você pensar em qualquer coisa, você tem que pensar em cultura. Como você exerce, ou parte do seu tempo é dedicada a isso, a gente, pessoas, e exemplificar através de exemplos, né, de cultura nesse sentido? E se tem algum desafio que o trabalho remoto está dando para vocês em termos de disseminação da cultura? Se, poxa, está mais complicado porque, enfim, tem muita gente que adota a pedagogia da presença ou o próprio exemplo como uma ferramenta muito forte de difusão da cultura, e isso acaba sendo um pouco atrapalhado pelo trabalho remoto, que é uma coisa mais agendada, enfim, não é aquela disseminação mais natural da cultura. Uma vez eu estava fazendo uma mentoria com um grupo de Silicon Valley chamado Tenax CEO, um grupo bem bacana, e esse cara é um cara super esclarecido, tem muitas novidades de Silicon Valley. Ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, qual que era o papel do CEO, do empreendedor, né, e etc. E uma das coisas que a gente tende, né, desde o início, como empreendedor que pôs a mão na massa para tudo, é não largar isso. Às vezes tinha vezes que eu tirava a pessoa da cadeira, deixa que eu faço, entendeu? Eu conheço várias histórias de empreendedores que são dessa forma, né, que se você não faz, eu faço, mas isso, logicamente, mais no início da empresa. Basicamente, visão, pessoas e recursos. Antigamente, quando eu baixava, ia no fundo e trabalhava para poder executar, eu deixava de fazer esse papel importante. Ela está sempre compartilhando a estratégia, a visão, para onde a empresa está indo, trazer as pessoas certas para executar exatamente o que precisa ser executado no momento correto, com o skill
perfil correto e trazer recursos também para a companhia para que a gente possa fazer muitos investimentos que vão ter retorno somente de longo prazo e não de curto prazo, né? Então, uma das coisas que, quando eu saí dessa transição, né, de executor para fazer o zoom out, cara, eu me senti inútil, sabe? As pessoas estavam fazendo tudo, falando, cara, o que eu vou fazer agora, tal? E aí foi quando eu comecei a conversar com alguns investidores e comecei a conversar com algumas pessoas, e aí que eu tive esse insight que essa pessoa me falou, cara, foca na visão, foca em trazer as melhores pessoas, foca em trazer os recursos para a empresa, sendo ele geração do próprio recurso, sendo ele de investidor, sendo ele de banco, não interessa. Porque você vai ser o cara que vai pensar nisso. Ninguém mais vai fazer isso por você. E foi aí que eu comecei, cara, a compartilhar a visão, compartilhar a estratégia, sabe, com todo mundo. Porque no início, quando a gente tinha até, sei lá, 50 pessoas, cara, eu ia no churrasco com a galera e no meio do churrasco eu compartilhava minha visão. Cara, vamos fazer isso, nós vamos conquistar o mundo. E aí tomava cerveja, a gente ficava mais super-herói ainda. E hoje em dia, cara, tem quase 1000 pessoas. Então, hoje eu preciso, na realidade, evangelizar os nossos líderes para que os nossos líderes possam passar isso para frente. Isso é um trabalho muito importante e muitas vezes é um trabalho repetitivo. As pessoas estão passando, igual você falou, momentos difíceis em casa, estão esgotados, a gente tem um crescimento muito grande. Às vezes eu ligo para a pessoa, cara, só para a pessoa desabafar, entendeu? Cara, como é que você está? O que você está precisando? Como é que está o projeto? E a pessoa fala, puta, cara, que bom que você ligou, estou super empolgado com esse projeto, vai dar certo. Aquela energia que a gente passa para as pessoas para que elas consigam se recuperar, etc., e carregar as energias. E não está sendo fácil, né? Como eu comentei com vocês, trabalhar de casa, né? Eu estou com 3 filhos pequenos, estou aqui na sacada, fechado aqui, trabalhando de home office o dia inteiro. Realmente é muito complicado. E pessoas que estão sozinhas, pessoas que cada um tem seu problema, então a gente tem feito um mapeamento de todo mundo, qual que é o problema de cada um, para dar o remédio certo para cada um. A gente, semana passada, deu uma ajuda de custo durante 90 dias, né? Para as pessoas que tiveram um custo extra em casa, né? Comprar móveis também, um desconto para comprar móveis mais barato, para que eles consigam ficar mais confortáveis em casa, né? E a gente também está aprendendo, a gente está botando um monte de live, a gente participa da Endeavor, o empreendedor Endeavor também, vê o que as outras empresas estão fazendo. Então a gente fala, gente, vamos resolver uma batalha de cada vez, um problema de cada vez, senão a ansiedade vai atrapalhar o nosso desempenho. Pesquisando sobre a Madeira, a gente viu que vocês criaram a Booklog, né, que é uma unidade de negócios responsável por gerenciar a operação logística, que é praticamente uma outra empresa enorme, né? E aí a gente encontra muito empreendedores nossos também nessa jornada de criar empresa, criaram side business, que muitos deles sucumbem a esse side business, mantêm aquela ideia inicial e acabam ou vendendo esse side business ou focando só nele. O que vocês fizeram para não serem tentados a isso? O que você dá de conselho para um cara que criou um side business que é tão legal quanto a startup dele, mas que precisa continuar mantendo a visão dele? Uma coisa super difícil, porque o novo, o next big thing é sempre mais legal, é sempre, né, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa. O cara tá ganhando dinheiro, a gente não tá. O cara tá crescendo, a gente não tá. O cara tem uma cultura legal, a gente não. Então é muito tentador, né, a gente achar que o next big thing. Então eu acabei tendo bons conselheiros, investidores, né, que me orientaram bastante, alguns super conservadores com relação a isso. Tive inclusive uma vez um curso em Stanford que a gente fez. Essa frase também ficou super fixada, assim, que o cara falava, cara, o problema é startups que inovam demais e empresas grandes que inovam de menos, né? Então esse é o problema, sabe? Querer inventar um negócio todo dia e etc e tal. Então, particularmente, focar no core, que é o famoso Red Hot Concept lá do Jim Collins, de você realmente ser o melhor do mundo no que você faz. Para mim, esse é o grande diferencial de você construir o seu flywheel, né? Aquela maquininha, né, de fazer roda girar. E aí sim, você pode experimentar coisas que vão, inclusive, potencializar o seu flywheel, né, o seu core. Eu realmente vejo, assim, muito pouca gente conseguindo ter sucesso. Vou dar um exemplo que fez 3 empresas ao mesmo tempo que teve muito sucesso. Elon Musk. Agora, se você acha que você tem a capacidade do Elon Musk e o cérebro dele, toca 3, não tem problema. Agora, sinceramente, eu não tenho, né, a capacidade do Elon Musk, então eu prefiro focar aqui na estratégia do Jim Collins, no Red Hot Concept e ser o melhor do mundo do que a gente é. Então, e não ficar inventando. Agora, é muito difícil, é muito tentador. Às vezes eu faço mentoria, os caras, cara, você não quer ser meu mentor, não sei o quê. Ó, então eu tenho esse negócio, eu já construí esse, agora eu tô fazendo esse aqui. Eu falei,
nossa, cara. E eu era assim também, sabe? Você tem uma energia, empreendedor tem energia e fala, cara, eu preciso inventar coisa porque eu sei fazer, eu tenho energia para fazer, eu tenho time para fazer, eu tenho recurso para fazer. Mas muitas vezes, saber dizer não é tão importante, ou às vezes mais importante do que fazer as coisas. Eu mesmo, no início, uma das coisas que eu me atrapalhei e a gente queimou caixa no início, foi por ter inventado um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso que não era nem fora do universo. E já me perdia, porque às vezes você contrata rápido demais, muitas pessoas, e aí você não dá tempo de estabelecer aquele processo de aprendizado, muita gente nova ao mesmo tempo, dilui a cultura. Então, assim, o meu conselho, cara, sinceramente, 80-20 ou 90-10, assim, fazer 80, 90% do core, fazer bem feito e talvez 10% você possa arriscar, fazer alguma coisa nova. O que você tem que fazer, na minha opinião, se você quiser fazer uma outra coisa, você tem que conseguir dar o rollback, ou seja, conseguir deletar aquela ideia sem botar em risco a sua empresa atual. Mas, mesmo assim, a gente sempre brinca aqui do back to the basics, que sempre foram as melhores fases da Madeira. A gente começa a inventar, começa a achar que a gente é super-homem, que tudo que a gente encosta vira ouro. No final das contas, back to the basics, que muitas vezes não é sexy, né? Consertar processo, consertar os bugs, cara, não é sexy, que ninguém olha, ninguém gosta. E muitas vezes é o que mais dá impacto na empresa. Agora, Daniel, você fala muito de mentoria, do seu foco em pessoas. Eu acho isso incrível, que dá para perceber, né, em você falando como você genuinamente se importa pelas pessoas, ligar para saber como é que tá e tal, essa questão da empatia. E aí a gente vê em notícias que vocês, por exemplo, contrataram em Bernardinho para treinar executivos, né, sob um pretexto de fazê-lo subir ao pódio olímpico dos investidores. Em que consiste esse programa que vocês fizeram? Na realidade, o Bernardinho ele veio como parte do time, e não como um speaker, né, ou como um palestrante, mas realmente fazer um trabalho junto com a gente. Eu não sei se vocês conhecem a história do Bill Campbell, que foi um treinador de futebol americano, né, que foi onde fizeram o Trillion Dollar Coach, o livro, né, que ele foi um coach de Silicon Valley, Steve Jobs, Eric Larry Page, todos esses caras. E eu li esse livro e eu falei, cara, o único cara que eu realmente vejo que pode ser o Bill Campbell do Brasil é o Bernardinho. E eu tinha tido um evento junto com ele, e aí eu falei, Bernardinho, dá uma lida nesse livro e vê se faz sentido para você, vamos conversar. E ele leu o livro e tal, e aí pediu para eu ir lá no Rio, eu fui lá no Rio conversar, explicar a empresa, ele falou, cara, tô dentro, depois a gente vê como que a gente faz, e a gente vai desenvolver esse negócio junto. Então, a gente está criando justamente um programa agora de liderança super robusto, né, que leva muito em consideração realmente o soft skill, o mindset das pessoas, né? Ele que trouxe essa palavra aqui, o crisis mode on, né, o tempo inteiro. Então, a gente realmente quer trazer essa mentalidade do Bernardinho, né, para dentro e disseminar isso para dentro da nossa liderança, né? Que essa liderança vai conseguir passar realmente para os demais, né? Inclusive, eu até falei para ele, falei, Bernardinho, como é que muitas vezes você achava força nessa, cara, você é tantas vezes campeão, estava no topo por tanto tempo, como é que você achava força para você continuar? Para continuar buscando o campeonato, né? Cara, sabe? Tem gente que fala, cara, chega, o cara foi sei lá quantas vezes campeão e ele continuava, né? Não, vamos treinar. Fico pensando assim, o que eu posso te dizer, Daniel? Eu falei assim, eu acho que um exercício que você pode fazer para você nunca perder o crisis mode on e essa vontade de sempre estar se superando é você lembrar do pior momento da sua vida, lá quando você estava no início, que você quase quebrou, que você teve que cortar seu salário pela metade, teve que pegar empréstimo, e você lembrar que você nunca mais vai querer estar naquele lugar de novo. Então, sempre quando eu acho que eu estou ganhando um jogo, eu lembro lá da minha época que eu estava ferradaço, né? E aquilo me vem à tona de novo. Falei, nunca mais eu quero voltar para aquele buraco que eu me encontrei. Então, Daniel, você falou sobre empréstimo, e aí a gente vê na história das rodadas do Madeira Madeira, vocês começaram com caixa próprio, depois pegaram empréstimo na caixa sem garantia, aí em 2012 vocês conseguiram fazer rodada com Monax, Kazek, Flybridge, e o último, claro, foi o aporte grande do SoftBank, né? Ou seja, vocês receberam todo tipo de investimento aí, né? O que você dá de dica para o empreendedor que está atrás do investimento? Você também falou que um dos papéis do CEO é esse, né? Trazer recurso, né? O que você consegue dar de dica? Como que ele tem que buscar? Qual que é a dedicação do tempo dele para isso? na minha opinião,
e se eu fosse, por exemplo, virar investidor no futuro, e como empreendedor, para mim, duas coisas importantes que o empreendedor e a empresa precisa ter para poder conquistar bons investidores. Um é a capacidade de execução. Cara, assim, ideia sem execução é mera alucinação. Então, assim, não adianta, tem que ser executor, tem que tirar a coisa do papel, tem que fazer a coisa rodar, tem que sair da inércia. Isso que o investidor gosta de ver. Tem que ser executor, não tem que ser contador de história. Cara, eu vejo às vezes alguns empreendedores, entre aspas, que se chamam empreendedores, que vendem papel, que vendem PowerPoint. Cara, tem que executar, amigo. Que manja de PowerPoint, né? Isso mesmo. PowerPoint, conversa fiada. Tem que botar um negócio para rodar. Então, para mim, tem que ser executor nato, tem que ter uma habilidade de execução muito grande. E o segundo é vontade, é equipe, né? Ter pessoas que estão junto contigo, né? Tem que ter um mínimo ali de uma equipe que você possa contar, né? Vai ter momentos muito complicados na sua vida que você vai pensar em desistir. Tem que ter ali o ombro amigo, porque no dia que você está mal, o outro está bem. E aí você vai, às vezes estava mal, meu irmão, não, cara, vamos para cima. Às vezes meu irmão estava mal, eu falo, cara, não, vamos para cima. Então, eu acho importante, eu acho muito difícil, né, um empreendedor solo. E eu não recomendaria para ninguém. Logicamente, tem que achar um bom sócio, que é muito difícil, mas essa é o papel, lembra lá de pessoas, né? O papel é achar um bom sócio, um bom cofundador para poder dividir as coisas contigo. Então, logicamente, tem que olhar o modelo de negócio, o tamanho do mercado, mas tem algumas coisas que são fundamentais. Também, por exemplo, não contar para o investidor um monte de coisa ao mesmo tempo. Não conte para o investidor que está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. E não faça um monte de coisa ao mesmo tempo se você está começando a empresa. E muitas vezes você vai fazer um discurso para investidor, fala das coisas que você já fez, você tem resposta para isso. Agora, se você vai falar uma coisa do futuro, que uma ideia que você tem, cara, muitas vezes você não tem as respostas, porque você não fez ainda. É simples. Você tem algum episódio assim que você lembra que te marcou falando com o investidor? Isso é muito legal, né? A gente vê a história de empreendedores aí que fazem de tudo para conversar com investidores, para ter esse contato, para ter o network. Teve algum episódio aí particular nessa jornada? Teve, cara, teve de tudo, assim. O meu próprio processo, né, de investimento foi conturbado, né, porque não tinha muito capital na época, não tinha muitos fundos. Me indicaram a Monax através do Private Equity, me indicou a Monax, que a Monax estava começando a fazer investimento de venture capital no Brasil. Depois de, cara, uma conversa longa e vários questionários, que eu peguei logo o Marcelo, que veio de consultoria, cara, judiou, cara. Tive que responder as coisas, assim. Logicamente, eu já tinha 3 anos de negócio, então realmente eu sabia responder, né, muita coisa. No final, resumindo a história, os caras falaram que investir, mas eu tinha que arrumar um segundo sócio, porque o negócio era muito complexo, e aí o segundo sócio, eles me indicaram, fizeram algumas intros de algumas empresas, uns VCs americanos, e aí, no final, o cara não consegui, e aí voltei com ele, falei, cara, não consegui o segundo investidor, ele falou, cara, pô, desculpa, a gente vai passar então, e eu falei, cara, beleza, obrigado, tal, vou focar aqui no meu negócio, depois a gente conversa. Foi quando o Marcelo me convidou para um evento deles na praia, lá em São Paulo, não entendi até hoje, porque eram empresas que tinham sido investidas pela Monax, e eu era o único cara que estava lá que não investido. Não, gostei de você, vem para cá. Eu falei, tá bom. E aí eu falei pro Marcelo, pro meu pai, falou, cara, vou lá, vou ver se eu consigo convencer os caras de novo. E aí todo mundo, porra, escutando palestra, tomando cerveja, jogando bola, né? Era um final de semana de construir. E eu vendendo, né, madeira para todo mundo, para todos os empreendedores lá. Vendendo, até que caiu no ouvido do Eric, do Fabinho, do Marcelo de novo. Os caras me chamaram na sala, falaram, cara, vou te dar uma chance de novo, a gente gosta muito de você, mas, cara, você tem que arrumar um outro investidor, senão a gente não vai investir sozinho. E eu falei, tá bom, cara, vou tentar de novo, tal. E aí o Max, foi fundador da OPA, me indicou a Kazek, me indicou a Flybridge, e aí eu fui conversar, logo no final de semana, eu marquei para conversar com a Kazek. Segunda-feira eu conversei com o Nicolás, pô, legal, gostei, conversa com o Hernan na terça-feira, e aí o Hernan falou, não, estamos dentro. Como assim estamos dentro? Não, estamos dentro. Não precisa mais, não, acerta lá com a Monax os termos, nós estamos dentro. Eu falei, caramba. E aí quarta-feira eu tinha call com o John, da Flybridge. E aí eu, muito transparente, falei, John, olha só, a gente tinha marcado contigo, mas eu vou contar a história da empresa e vou falar que a gente já arrumou um segundo investidor e que a gente não precisa do terceiro investidor. Aí eu contei a história e aí o John falou, cara, de jeito nenhum, eu tenho que investir na empresa. Eu preciso estar aí dentro também. Eu preciso estar aí dentro. Não, eu vou ligar pro Eric, eu vou ligar pro Renan. Eu falei, cara, e o dinheiro da empresa estava acabando, cara. Eu
podia falar para os caras que, porra, o cara precisa acelerar aí. Os caras discutindo qual que ia ser o percentual de cada um e o dinheiro da empresa acabando. E eu falei, meu Deus do céu, eu não podia falar que estava tudo bem, tudo sob controle, né? Não podia ficar dando sinais de que, pô, senão ia tirar o oxigênio. E no final deu certo, ele trouxe o Niraj, que é o fundador da Wayfair, veio o Chris também da Build, o fundador da Build, e deu tudo certo no final, mas, cara, uma confusão, assim, muito grande. E esse é um caso de que não pode existir, cara. Tem que tentar, logicamente, não fazer as coisas da mesma forma. Fazer as coisas da mesma forma esperando resultados diferentes. Não dá. Agora, poder tentar de outras formas, infinito. Aprende. Quantas vezes, cara, eu aprendi do meu próprio negócio conversando com o investidor. Falei, cara, você conhece a empresa tal? Você está vendo que você tem um problema aqui? Falei, caramba, eu não tinha visto, né? E muitas vezes eu tento sempre tirar o melhor da situação. Mesmo que eu não consiga um investimento, eu vou conversar com gente muito inteligente, que vai me questionar, fazer as perguntas certas, que no mínimo eu vou aprender. E o que eu aconselho, assim, para o teu relacionamento de longo prazo com o ecossistema de investidores, é ter consistência nas coisas que você fala e que você faz. Porque é muito legal você conversar com o investidor e 4 anos depois o cara pegar a apresentação e falar, cara, você conseguiu fazer o que você prometeu. E o cara assustado, assim, cara, você conseguiu fazer o que você prometeu. Eu falei, claro, a gente está pensando em longo prazo. Eu não posso começar a vender uma coisa que eu não acredito. E essa consistência que eu falei no início da nossa conversa, que foi muito importante, a gente conseguiu ter uma credibilidade, tanto interna quanto com relação ao ecossistema de investidores, porque a gente sempre trouxe uma consistência nas coisas que a gente walk the talk. O mundo é muito pequeno, cara, é minúsculo. Se você fala uma besteira ou alguma coisa que você não consegue tentar, você perde tudo em segundos. Sensacional os aprendizados, Daniel. Obrigado. Espero que as empresas hoje cada vez menos passem por tanto desse problema. A Exceed está aí até justamente como uma alternativa para isso, né? A gente também é um player aí dedicado, né, no fortalecimento, na facilidade, no acesso do capital para as startups, uma nova alternativa. Daniel, deixa eu te perguntar, fiquei super curioso, cara. Você deu várias referências. Quais livros mudaram sua vida, cara? Tem vários. Engraçado porque cada livro ele é importante dependendo do momento da sua vida e da evolução da sua empresa. Eu já li vários livros, os mesmos livros que me trouxeram ensinamentos diferentes, porque eu tinha uma perspectiva diferente, me trouxe uma mensagem diferente. Então, tem vários bacanas, assim, o Hard Things About the Hard Things, né? Esse é unânime no episódio. Esse é clássico. Eu adoro Jim Collins, cara, todos os livros de Jim Collins. Good to Great, Great by Joyce. Adoro a forma de como ele traz a ciência por trás das empresas e né, por que as empresas têm um desempenho maior do que as outras. Sou muito fã do Simon Sinek, a parte de liderança dele, a forma didática de como ele traz as coisas. Aí, logicamente, tem livros específicos, né, para varejo. Everything Store, da Amazon. Recentemente, eu li o Made in America, do Samuel Walton, também espetacular, assim, sensacional. Você falou também do One Trillion Dollar Coach, né, do Bill Campbell. Coach. Cara, tem vários, né, biografias, eu adoro biografias. Quando eu preciso de inspiração, né, buscar inspiração, preciso ler algumas biografias, ver quanto que empreendedores conseguiram superar mais do que, assim. Se você gosta de biografia, então vou ter que te indicar, que eu tô lendo agora e tô achando fantástico, que é A Marca da Vitória. Não sei se você chegou a ler, do Phil Knight. O cara é bruto, né? Bruto. Bruto é a palavra certa mesmo. Vou te fazer a última pergunta aí, uma situação que a gente sempre põe os empreendedores, que é, se você tivesse em rede nacional agora, estão todos os investidores, todos os empreendedores do Brasil estão te olhando, você tem 30 segundos, que recado você passaria para essa galera agora, Daniel? Caramba, responsabilidade. Cara, tente descobrir uma coisa que você é apaixonado, porque é irracional a vida de empreendedora. Você tem que realmente gostar da coisa que você faz, tem que sentir prazer e não ser um sacrifício na sua vida. É realmente uma escolha de vida, é um sacrifício que você vai colocar perante a sua vida pessoal, sua família. Então você tem que ter realmente um objetivo, um propósito maior, uma paixão muito grande, porque não é normal, não é racional passar pelo que muitos empreendedores passam. Então você tem que realmente ter muita paixão pelo que você faz e não buscar o retorno do capital como primeiro lugar. Se você começar pelo dinheiro, você começa errado, né? Se achar que empreender é a forma de ganhar muito dinheiro, às vezes é melhor ser executivo de banco ou de grandes empresas e você poder passar muitas vezes pelos riscos que a gente passa, né? E fazer a coisa certa, cara. Dá para fazer a coisa certa, sem shortcut,
shortcuts que uma hora ou outra as coisas desabam. Então, crie uma fundação sólida de valores, de cultura, tragam pessoas que realmente se interessem e tenham o mesmo propósito que você. O resto é consequência. De novo, o Jim Collins, né? O first who then what, né? Eu acho que é mais ou menos esse é o resumo. Daniel, obrigado. O papo foi muito 10. A gente conseguiu aprender muito com você. Obrigado mesmo pelo seu tempo. Foi Eu sensacional. agradeço a oportunidade e também espero que vocês possam ajudar aí muitos empreendedores a realizar o seu sonho, criar novas inspirações para o Brasil, que o Brasil precisa, merece, né? Então, cada um está fazendo a sua parte. Eu acho que é uma forma da gente começar a mudar o nosso país e trazer o empreendedorismo de forma correta, né? De forma sustentável. Fantástico, Daniel. Valeu. Muito obrigado pela sua participação. O papo foi incrível. Passamos por vários pontos diferentes: cultura, liderança, inspiração. Com certeza te marcou e me marcou também qual é a ocupação do CEO, né? As principais responsabilidades dele de uma forma bem simples. Legal ver o líder que você é, inspirando as pessoas da sua empresa, inspirando com certeza muitos empreendedores que estão escutando a gente, investidores, para quem sabe a gente ter mais empreendedores desse tipo aí no Brasil, inspirando, solucionando problemas grandes aí da nossa sociedade. Obrigadão, Daniel. Até uma próxima. Prazer, gente. Até a próxima. Falou, Tchau, tchau. Daniel. Muito obrigado por ter assistido mais um Na Linha de Frente. O episódio de hoje com o Daniel foi super bacana. Um cara que inspira quando fala, um cara focado em gente, em cultura, nas principais funções que um CEO de fato deve ocupar, de conseguir montar um time sólido, de superar os desafios, porque, como ele mesmo diz, é contraintuitivo empreender no Brasil. Espero que você tenha gostado do episódio. Como sempre, a gente bota todos os materiais bem aqui na descrição. Segue o canal e fique atento ao próximo episódio. A gente se vê em breve.